falando de assunto importantíssimo. Nossa terapia aqui tem que estar em dia, né, Lu de Paula? Tava com saudade já. Voltamos, né? Ufa, que férias demoradas, né? gente. Que é isso? Passou rápido, tá? Se você não tá entendendo nada, eu tava de férias, voltei ontem, né? E agora começou o ano pra valer, viu? Pra mim. Agora vamos colocar a terapia em dia, hein? Muito importante. O ano começou. E sabe o que eu acho? Eu tava de férias e eu via as coisas acontecendo, eu lembrava da Lu, eu falava, nossa, a gente precisa falar disso no programa, porque muitas vezes a gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, algo acontecendo com os famosos, que é o caso do nosso bate-papo de hoje, que eu vou falar daqui a pouco, e a gente pode trazer isso pra nossa vida e ajudar aí milhares de pessoas, né? Com certeza, a informação é tudo. Às vezes a gente tá perdido, acha que aquilo só acontece com a gente, e aí quando a gente fala sobre esse assunto, a pessoa fala, nossa, acontece com mais pessoas, como que eu posso agir diante da situação? Isso, e outra, ó, se a nossa cabecinha não tiver, né, bem, se a nossa saúde mental não tiver bem, afeta todos os campos, né, Lu? Nada mais funciona. Verdade. Tema de hoje, alienação parental. O que é essa palavra, né? Essas duas palavrinhas que são muito importantes, na verdade, discutir esse assunto. Coloca na tela pra mim, está, por favor, a primeira foto. Ana Hickman e Alexandre Correia, né? O seu ex-marido. A gente vem acompanhando semanalmente, né? Tá igual novela. Cada semana tem um episódio. Pelo que eu entendi aí, ele não aceitou muito bem o fim da separação. E nessa semana esse assunto veio à tona, Lu, porque ele judicialmente acusou a Ana Hickman de alienação parental. O que vem a ser alienação parental? Explica para quem está em casa. A alienação parental é a tentativa de um dos genitores aí de impedir o convívio da criança com o pai ou com a mãe. Através aí de manipulação, na maioria delas, né, manipulações psicológicas, para fazer com que essa criança, né, ou com que o filho fique contra um dos genitores aí, né, contra aquele que está sofrendo com os ataques, né? A criança sofre alienação parental e o genitor, a genitora sofre com os ataques que vêm através da criança. E é muito complicado, né? Porque, como eu disse até no início do programa, quem sofre são as crianças, né? E algumas dessas sequelas, elas podem ser irreversíveis. Olha e vai só. reverberar na vida adulta, né? Na hora que essa criança ela for manter os relacionamentos dela. E isso pode trazer também o desenvolvimento de transtornos mentais graves. Tá vendo? Olha quanto é sério, viu? E muitas vezes esse genitor que provoca a alienação parental, ele tem consciência, às vezes pode ser sim por consciência de propósito ou às vezes inconscientemente. Como que funciona isso? O objetivo é sempre atingir, né, o outro. Então, no caso de um pai falar mal da mãe para a criança, o objetivo é sim afastar ou romper o laço afetivo que a criança tem, ou com a mãe, ou a mãe que faz com o filho em relação ao pai. Então, na maioria das vezes, é de alguma forma consciente, sim. Olha, vamos então dar alguns exemplos. Você já deu esse exemplo aí, né? De repente falar mal do pai ou da mãe. Vamos dar alguns outros exemplos de alienação parental. O que acontece? Quando o pai não cumpre, por exemplo, o papel dele de buscar a criança na casa. Aí fala assim, olha, eu não fui te buscar porque a sua mãe não me deixou, olha, porque a sua mãe fez com que eu me atrasasse, sempre colocando a culpa, né, ou revertendo a responsabilidade para a outra pessoa, né? Ou olha, o seu pai não pagou a pensão desse mês corretamente, por isso que você não vai sair para tomar um sorvete. Sim, a criança ela não tem responsabilidade em relação a valores de pensão e tudo mais. E aí ela vai reproduzir isso, né, quando ela estiver com um desses genitores e muitas vezes de uma maneira bastante agressiva. Eu acho que isso é muito discutido também dentro de casa, né? A questão de o que passar para a criança, até que ponto a criança precisa saber de tudo, né? É importante você contar tudo para a criança, não ter mentiras, ficar enganando. Então, não, é importante poupar a criança de certas coisas. Até que ponto a gente leva isso? Tu vai depender da idade, né? Da idade, do grau de entendimento dessa criança. Por exemplo, questões relacionadas a valores de pensão.
A criança, ela não tem que se envolver nisso. E ela não tem nem, assim, a noção do quanto custa tal coisa, o valor, né, do dinheiro. Olha, eu só vou fazer tal coisa quando seu pai pagar a pensão, quando sua mãe pagar, ou quando seu pai fazer... Porque, assim, não é responsabilidade dela, né? Não foi ela que determinou, geralmente é a justiça que determina, enfim. Então, isso é algo que tem que ficar entre os adultos. A criança, ela não tem que participar disso. Porque, diante das situações em que acontecem, a criança pode criar fantasias de que ela é culpada. Ela é culpada da briga dos pais, ela é culpada de repente, o pai não estar tendo condições de trocar de carro. Enfim, são várias as questões aí que a criança pode achar que é responsabilidade dela, quando na verdade não é. Tá vendo? Assunto seríssimo. Eu quero a sua participação, tá? Vai mandando aqui seu depoimento, você tá passando por isso, tem alguém na família que tá passando por isso, porque querendo ou não envolve toda a família. Aí fica todo mundo sem saber como agir, né? Sem saber o que fazer, se interfere, se não interfere no que tá acontecendo, né? A separação por si só já interfere, né? Na parte emocional e psicológica da criança. Se for uma separação conturbada, como a gente tem visto aí, a separação dos famosos, da Ana Hickman e do Alexandre, a criança, ela é exposta a situações das quais ela não tem o poder para mudar ou para melhorar. Né? E ela ama o pai, ela ama a mãe, fica difícil para ela. Tanto é que eu vi muitos sites divulgando a imagem da criança, né? Eu falo, a criança não vai crescer com isso, não tem nada a ver, não precisa passar por isso, por todos esses problemas, e a mídia ainda expondo a foto da criança. Eu nem coloquei aqui. É uma exposição completamente desnecessária. Exato. E às vezes, por exemplo, os pais têm esse costume de brigar, de um ser colocado contra o outro e tem que buscar na escola. A criança, ela já fica, naquele dia que o pai vai buscar na escola, ela já fica ansiosa, ela já passa mal, porque sabe que alguma coisa vai acontecer, ou a mãe, enfim, a criança, ela começa a experimentar algumas coisas que não precisaria, ela pode ser poupada. É verdade. Coloca a foto anterior, está, por favor, que a gente vai falar um pouquinho sobre, quero mostrar aqui para o pessoal de casa, alguns sinais, né, mostrar como funciona ali, olha, alienação parental, dificultar, né, então o exercício da autoridade parental, procurar dificultar todo ali o dia a dia, o universo da criança, né, desqualificar, que a gente comentou agora há pouco, né, Lu, de sua mãe isso, seu pai aquilo, né. Olha, seu pai não veio te buscar porque ele foi numa festa, mostrar foto de rede social, olha, o seu pai tá falando que não vai comprar o seu material escolar, mas ele foi viajar com a namorada, então essa é uma prática de alienação parental. Perfeito, e olha, o contato da criança, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor ou genitora, que aí vai entrar numa questão que eu vou perguntar depois do intervalo, se a alienação parental, ela é realizada aí só pelos genitores ou se algum outro parente também, avós, né, tios, tias, enfim. Daqui a pouquinho a gente continua debatendo esse assunto, que é super importante, e eu quero a sua participação, tá? Aproveita o intervalo e manda aqui pra mim. A gente já volta. Estamos de volta, Lu de Paula por aqui hoje, nossa psicóloga oficial aqui do Band Mulher, né? E hoje falando sobre alienação parental. Muita gente se identificando já. Não sei, isso é ruim, né? Muita gente se identificando com o assunto, ou seja, muitas crianças afetadas, né, Lu? Com toda certeza. As pessoas, elas têm dificuldade de resolver as diferenças delas através do diálogo, e aí elas vão buscando pessoas para auxiliar nesse processo aí de elaboração, porém, muitas vezes eles vão usar a criança como um escudo, né? Ou como uma forma de punir a outra pessoa por sentimento de rejeição, de abandono ou de qualquer outra coisa, né? E aí quem sofre realmente é a criança. Verdade. E a minha próxima pergunta, eu tenho um depoimento aqui que já vou dar um gancho, vai dar certinho. Olha, nossa telespectadora, ela não deixou o nominho, mas ela falou que ela nunca teve uma boa relação com a ex-sogra dela e que a ex-sogra não gostava muito dela. Quando ela se separou, o pai da criança, o pai do filho dela, ela nunca teve problema com o pai, mas a avó sempre colocava o filho dela contra ela e tudo mais. Então, a minha pergunta é, outras
pessoas da família podem fazer essa alienação parental? Sim, qualquer pessoa do convívio da criança, ela pode fazer essa prática de alienação parental. Inclusive, padrastos e madrastas também podem contribuir. Olha só, outra telespectadora aqui. Boa tarde, Samara. Já passei por isso e estou vivendo isso. O pai fez isso colocando meu filho contra mim e a justiça não vê. Complicado, né? Bastante complicado. É difícil identificar. Então, é importante levar essa criança para um acompanhamento com o profissional especializado para que ele consiga, então, trabalhar com essa criança e aí sim identificar as características aí dessa alienação e, de repente, poder auxiliá-la aí com orientações para que essa criança não sofra. Inclusive, em breve, vamos conversar aqui no Band Mulher também. Hoje a gente está falando da parte psicológica, né, da parte emocional, mas nós vamos sim conversar com o advogado para falar da legislação. Inclusive, olha, a alienação parental não é um crime propriamente dito, mas configura uma irregularidade e vitimiza justamente quem se busca proteger a criança. Então, a lei protege a criança. Se está afetando a criança, consequentemente vai ter uma punição, né? Por isso que é importante esse acompanhamento também, para identificar se realmente essa criança ela está sofrendo com essa alienação parental, as consequências disso, e aí sim, através da justiça, os pais conseguirem proteger as crianças dessa prática. Olha, mais uma telespectadora aqui, a Cíntia de Mirassol. Ela está dizendo que ela tem 2 filhos, né, do último relacionamento. O pai vê 2 vezes no ano, né, e com isso ela sofre muito, porque as crianças também sofrem. O mais velho ainda anda bem revoltado porque está na adolescência. Difícil, viu? Ela está falando. O que posso fazer para ajudá-lo? Aí, olha, a gente está falando das crianças, mas adolescentes, ainda mais eles que estão naquele período, né, de desenvolvimento, transformação, passando por uma etapa ali da vida de construção, né, passando por tudo isso, tá meio agressivo. O que a gente pode dizer para essa mãe? Infelizmente, né, essa ausência afetiva, tanto do pai quanto da mãe, nessa fase de desenvolvimento importante que é a adolescência, vai refletir, sim, nesses comportamentos de agressividade, né, de rebeldia, e aí não quer obedecer às normas e às regras que são estabelecidas. Eu sempre falo que com criança e adolescente a melhor forma é acolher. É claro que a gente não vai conseguir suprir essa falta, por mais que a gente fale, eu sou pai e mãe, eu sou... Não vai, né? É um ser faltante ali. Então, é tentar explicar da melhor forma possível, né, que existe essa falta, mas que ele tem a ela, ele pode contar com ela e que ela está ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo, demonstrar esse carinho e esse afeto, né, que falta do outro lado, mas que ele encontre isso nela. E aí, em casos mais dramáticos, assim, né, em relação ao comportamento, seria interessante, sim, buscar ajuda profissional. Tá aí o papel, queria até que você falasse um pouquinho, né, o papel aí do psicólogo nesse momento aí que essa pessoa, essa criança, esse pai, essa mãe tá passando pela alienação parental. Qual é o papel do psicólogo nesse caso? É importante a gente identificar, olha, essa criança realmente ela está sendo vítima de alienação parental, tentar orientar esse pai, essa mãe que está realizando, ou essa avó, enfim, que está realizando essa prática, para que eles se sensibilizem das consequências psicológicas e emocionais para essa criança, e também trabalhar aí com a criança e com o adolescente que está sofrendo com isso, que ele entenda que ele não é culpado, né, das escolhas do pai, da mãe, que aquilo não diz respeito a ele ou a quem ele é, porque muitas vezes o pai e a mãe estão buscando na criança um aliado. Então, olha, sua mãe me traiu, então você tem que ficar do meu lado, olha, isso vai se vitimizar, ou o contrário, olha, o seu pai já está com outra mulher enquanto a gente está aqui nessa situação. Então, assim, a criança ou o adolescente entender que aquilo não é responsabilidade dela, né, que é uma responsabilidade aí dos pais. É claro que é muito difícil, é um trabalho de longo prazo, mas que é extremamente importante que a criança compreenda e entenda que ela não tem responsabilidade sobre isso. E a gente está dando aqui alguns exemplos, né, alguns cenários, mas a gente está falando de uma das partes provocar isso, né? Mas e quando as duas partes fazem isso e a criança fica no meio daquela guerra, né? Isso é muito ruim. Pode acontecer das duas partes entrarem nesse conflito, não somente uma provocar?
Pode, porque aí entra realmente nessa guerra, um querer mostrar que tem mais poder sobre o outro, ou que uma a criança disputa, né? ama mais. A criança não é moeda de troca. A criança não é moeda de troca, a criança ama os dois pais. Quando isso acontece, a criança ela sofre muito, ela entra no que a gente chama de conflito de lealdade, e isso vai fazer com que ela tenha consequências aí nos relacionamentos dela já na escola, com professores, com os pares, aí tem um baixo rendimento escolar e aí também até desenvolver ansiedade, depressão e outros transtornos. Verdade. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, né? A gente fala muito da internet, mas às vezes a gente encontra, né, assuntos importantíssimos e ajuda também na internet, né? Tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas também nas redes sociais, na internet em si. E uma musicista, ela criou uma musiquinha para cantar para as crianças quando os pais se separam. Vamos ver. Tem a casa da mamãe Ô, Cá, E a casa do papai. e elas são diferentes, mas não importa, tanto faz, Que o amor ele é demais. e é todinho para a gente. No começo é engraçado ter dois quartos separados, ter também dois endereços, mas logo fica acostumado, os pais vão estar sempre do lado e ser feliz não tem preço. Por quê? Porque o que importa é ter amor ao abrir a porta. Porque o que importa é ter amor ao abrir a porta. aí que legal, né? Muito bom. Como que é o nome dela mesmo, Cá? Elisa Gatti. Elisa Gatti é a mãe musical. Ela tem um perfil nas redes sociais onde ela posta esse conteúdo de uma maneira leve, né? Fazer a criança entender. Tem duas casas, o amor continua o mesmo. Tem duas portas, mas o amor é o mesmo. E esse é o papel dos pais, né? Exatamente. Oferecer esse ambiente saudável para essa criança poder se desenvolver. Verdade, adorei nosso bate-papo. Já tem vários outros, viu? Acabei de ver aqui, olha a notícia, já que a gente está falando de Ana Hickman e Alexandre Correia, eu vi agora que ele está acusando a Ana Hickman de ser alcoólatra e pede teste de sanidade mental. Ele acusou ela até de uma compulsão por mentiras. Mitomania. Mitomania, exatamente. Vamos falar desse assunto semana que vem? Com certeza.